Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é dia 28 de abril. Hoje teremos um papo fora do eixo muito legal com a atleta, médica e amiga Stephanie Brand, né? Estamos aguardando ela chegar. A Stê, como muita gente fala. E vamos ver o que a gente pode conversar, falar um pouquinho da história dela como pessoa, Goiânia, medicina, rugby e outras coisas mais que a gente possa se conhecer bastante, tá? Estou esperando aqui ela entrar, ela não entrou ainda, para não posso convidar. Agradeço ao pessoal, a Fernanda, a Parreira Pinto, né? O pessoal que está entrando e está começando a ouvir o nosso papo fora do eixo. Esses papos fora do eixo estão muito ligados ao que? A dar voz a pessoas que muitas vezes dentro do rugby ou dentro da sociedade ficam quietas, todo mundo conhece, mas ninguém sabe um pouco, não sabe muito delas. Isso eu fico muito vaidoso em saber que esse papo está crescendo, as pessoas estão buscando conversar e falar nesse momento ainda onde a gente só ouve notícias ruins, de certa forma, nesse país, tá? Então vamos ver se a Esther entra aí. Tudo bom? Obrigado por terem vindo aqui, Letícia, tá, pessoal? Um beijo para todas. Estamos cada dia mais falando aqui. Opa, ela tá aí. Agora vamos ver se ela entra. Vamos ver se eu peço, eu convido ela para entrar. Tá aqui, convida a visualizar. Vamos lá, querida, convite a entrar ao vivo. Entra aí. Opa. Vamos lá. Opa! Oi, oi! Tudo bom? Tudo bem, Márcio? Que saudade! Também. Oh, Opa! Que palhaça é essa aí? começamos bem. Já tá, tudo tranquilo. Estamos no clima Tô já. aprendendo aqui, não sei mexer nisso muito bem, não. Mas você tá me vendo? Tô vendo sim, pode ficar tranquilo. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem. Legal. Primeiro agradecer você ter aceito o meu convite, tá? Sempre esses papos é justamente com pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito e ao mesmo tempo dar voz para quem não tem voz nesse país, né? A gente nunca tem voz. Então vamos falar o que a gente tem que falar. É Aproveita, verdade. E eu que né? agradeço o convite, eu fico muito lisonjeada. Sabe o carinho que eu tenho por você? E vai ser muito legal, tenho certeza. A gente sempre conversa sobre tudo, sobre muita coisa. É sempre enriquecedor. E exatamente, né? Exatamente. E agradecer a todo mundo que está entrando, deve ser amiga de você, amigos, né? Ah, A eu turma. dei uma movimentada aí. Falei pro povo me dar um biscoito hoje. Opa! Opa! E você, como é que você está nessa pandemia toda? Se formou já? Quase. Eu pego o CRM esse ano, se tudo der Hum, certo. Tô aí na reta hum, final já, formatura para acontecer. Não sei como vai ser aí a festança, né? Depende de muitos fatores que a gente já sabe quais são. sim. Mas até o final do ano eu tô com o CRM na mão. E é uma coisa, você está se formando numa época boa, né? Cheio de borbulhar, né? É, na verdade, assim, o movimento ele nunca falta, né? Mas está sendo um aprendizado muito grande, assim, é uma necessidade de amadurecimento mesmo, sabe? Enfrentar isso dentro da graduação, dentro do curso de medicina, ainda mais dentro do internato, né? Que eu já tô na linha de frente, assim, já tô exercendo a profissão, Sim. então tá sendo muito desafiador, assim, sem dúvidas. E está exigindo, né? Já você falou, já exigindo você entrar já trabalhando, já pensando, já resolvendo. Sim. E, e, e o que você acha disso tudo, dessas conversas todas? Vacina, tratamento precoce, o nego reclamando para lá, nego reclamando para cá, SUS, viva a vida. Como é que você está sentindo isso? Está sentindo. Então, acho que eu posso dar um pouquinho do meu depoimento de como está sendo esse momento na minha vida, né? Hum, A pandemia, na verdade, ela mexe com todo mundo, tanto com quem está na área da saúde, quanto com as pessoas que estão aí tentando viver. Acho que está sendo um desafio politicamente, economicamente, na questão da saúde, socialmente também, né? A gente está vendo aí a pandemia mexendo com o emprego das pessoas. Então, para todo mundo está sendo muito difícil. Para a saúde não está sendo diferente.
Eu gosto de comparar Sei. um pouquinho quando foi a pandemia do HIV, né? Décadas atrás, que a gente não sabia exatamente como se transmitia, como curava, os tratamentos. Hoje a gente já tem tratamento, a gente tem o coquetel, né? Para o Sim, tratamento do HIV, as pessoas vivem com qualidade de vida, com saúde. Então, acredito que lá para frente também a gente vai ter mais respostas. Mas, sem dúvidas, hoje a gente às vezes não tem pesquisas que consigam suficientemente responder a tudo que a gente precisa, né? sim, Responder todas as questões, o que esse vírus faz no nosso corpo, o que as sequelas que ele vai deixar, né? Então, assim, a sim. gente sabe mais ou menos manejar, porque na medicina a gente... o vírus, ele tem suas peculiaridades, mas as infecções, elas levam mais ou menos às mesmas patologias, né? As mesmas síndromes. Então, isso a gente está sabendo manejar, mas tem muitos desafios aí, sem dúvidas. Eu confesso, eu vou falar para você, como eu vivi naquele tempo da pandemia do HIV, AIDS, né? Sim. Era um mundaréu de besteiras que se falava, que hoje a gente fala, puxa, pô, você pensava desse jeito. É o que está acontecendo agora. Tá certo que 30 anos depois, né? A gente sabe alguma coisa a mais, a gente entende alguma coisa a mais, né? Mas é super complicado. Porque tinha naquela época, não, era a peste gay, a peste isso, a peste aquilo, né? Agora foi criação chinesa, o morcego, né? Guerra biológica, né? Então é uma Exatamente, loucura. exatamente. Vacina, muita gente que tomou vacina desde criança, essa vacina eu vou tomar. Vai tomar porque ela vem do mesmo lugar, né? Do mesmo procedimento, né? Sim, as pessoas, o que eu falo é que assim, conhecimento ele nunca é demais, desde que você busque fontes confiáveis para se informar. Então, acho Sim, interessante que as pessoas estão um pouco mais engajadas, né, em saber de onde está vindo essa vacina, quais são as vacinas, o que é esse vírus. As pessoas, eu sinto que elas estão querendo se informar. Só que ainda está hum, faltando um pouquinho de embasamento científico, na opinião de muita gente, né? Então, sim, acho que sim, isso é um detalhe muito importante, que a população se informe, porque isso é bom até para nós, médicos, que o paciente saiba, né, aquilo que ele, as patologias dele, e saiba, às vezes, sim, transferir essa informação. Mas a gente sim. precisa estudar e ter conhecimento sobre aquilo que a gente quer falar, né? E é engraçado, eu falo como professor, você deve lembrar como aluna, né? Há muitos anos atrás. A primeira aula de biologia é falar sobre vírus. E muita gente falta nessa aula. Esquece o que é um vírus, né? Sim, sem dúvidas, isso é mesmo. E a gente ficou muito tempo sem respostas sobre esse vírus, né? No ano de 2000, finalzinho de 2019 para 2020, acho que a maior dificuldade o maior desafio foi não saber o que era esse vírus, né? Então, assim, Sim, hoje em dia a gente está enfrentando uma pandemia muito mais severa, com muito mais mortes, né? E a gente vê um pouquinho de flexibilidade ali, relaxamento da população. Mas acredito que isso tem a sim, ver também, assim, claro, a galera tá de saco cheio, mas as informações, elas estão vindo, né? O importante é a sim. gente entender quais são as posturas essenciais que a pandemia exige, né? Então, uso de máscara, higiene das mãos, para a gente se Coisa, proteger. coisa, coisa básica que a gente teria que saber sempre. Lavar as mãos, O higiene, básico, né? exatamente. E como aluna Mas, eu falo também, né? A gente tem uma oficina na faculdade para aprender a lavar as sim, mãos, né? Então, sim. assim, a gente tem que saber lavar as mãos corretamente, né? Coisa que a gente, como eu falei, às vezes não é ensinado, não recebe esse tipo de educação. E engraçado, né, que você vai para a faculdade, enfermagem, medicina, fisioterapia, todo mundo que vai à área da saúde, uma das aulas é lavar as mãos. E eu falo, nossa, é uma matéria para lavar as mãos. Eu falei, no início, eu falava, como pode? As pessoas não sabem lavar as mãos? Sim, sim. A gente fez uma. Até interessante como a gente aprendeu na faculdade, né? A gente é vendado e aí eles Sim, usam colocam um sabonete na sua mão, que na verdade é uma tinta guache. E sim, pede pra gente sim. lavar as mãos com os olhos vendados, como a gente sabe lavar. Então a gente vai lá de qualquer jeito, esfrega a mão, né? E a gente imagina o quê? Não,
tô vendada, mas eu estou tocando a minha mão, eu sei aonde o sabonete vai parar. Quando, na verdade, quando você tira a venda, tem várias partes ali da mão que continuam sem a tinta, né? Que seriam regiões que estão Sim, contaminadas. sim. Então, é interessante a gente também aprender isso hoje, por mais que, né, às vezes seja um pouquinho, não que seja tarde, né? Nunca é tarde. Sim. Não. Mas é uma das coisas que a pandemia trouxe pra gente também. Sério, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente já entrou na pandemia direto, a gente ficaria 3 horas falando aqui. Como é Sim. que você caiu na medicina? Você quis Ai, vir para São Paulo para medicina ou fala, não, eu vim, depois eu descobri que eu queria medicina? Como é que você caiu nessa então. história? Ou você veio por causa de outra coisa para cá? Não, a medicina Outro, ela veio outro... muito cedo para mim. Eu lembro que eu gostava muito de assistir um programa no Discovery Channel que era sobre emergência e tinha um pouquinho de imagens reais, um pouquinho de imagens fictícias ali, mas eu adorava aquilo desde muito pequena. Nem sei se podia assistir, Sim, mas eu devia ter ali uns 8, 9 anos. É, e aí, nesse tempo, eu já achava super interessante. E próximo disso também, eu devia ter em torno de uns 9 anos, meu pai sofreu um acidente muito grave de moto. Então, ele precisou de cuidados sei. intensivos em casa também. E eu adorava, né? Sim, Porque ele tinha umas coisinhas ali meio médicas, né? Da enfermaria e tudo. E eu gostava de manusear, fingir que estava pondo soro nele, essas coisas. Então, a medicina, ela sei. veio quase que embutida, assim. Por isso que eu até brinco. Foi uma coisa, uma decisão que eu tomei muito nova e que, quando eu precisei prestar o vestibular ou fazer a minha escolha, eu via muitos colegas em dúvida. Então, eu nunca tive essa dúvida, esse questionamento, né? Apesar de Hum. que no final, ali no vestibular mesmo, aqueles anos prestando cursinho, me questionei várias vezes se era isso mesmo que eu queria, porque realmente é um períodozinho miserável, assim, sabe? Desafiador mesmo. Hoje eu acho, eu falo como ex-aluno, professor, pai hoje gente adulta, né? Como a gente é muito moleque para escolher uma profissão, né? A gente, Muito. 18 anos, tem que entrar na faculdade, 17 anos, e os pais vêm falando, nossa, meu filho entrou com 17. Eu falei, que besta. Eu devia aproveitar uns 2, 3 anos a mais de alguma coisa para depois entrar na faculdade. Muito Porque depois, novo. teoricamente, é para a vida toda, né? E tem muita gente que desiste dos dois primeiros anos. Que não, sei lá, eu já vi gente da medicina que desistiu porque não gostava de ver sangue. Eu falei, como assim, né? Acontece. A gente acabou não gostando de tudo também. Mas Não, realmente é muito novo para uma decisão para a vida inteira. Isso sim, definitivamente. O que eu tento pensar é sempre se aquilo que você está se propondo a fazer, tudo aquilo que você está abdicando para realizar o seu sonho, se aquilo realmente é o seu sonho, né? Porque no sim. cursinho a gente vê que realmente nessa fase ela é muito. A gente se questiona muito. Até posso comentar depois assim, mas eu prestei. Eu fiz 3 anos de cursinho, no último eu já quis largar a mão. Tinha passado aqui em São Paulo na Unifesp e na Unesp para odonto e para nutrição. Então eu falei, ah, não, é isso Sei. mesmo, eu gosto. E na verdade, não, né? Sim, sim. Então, até curioso, porque meu pai falou assim: olha, eu sei que qual é o seu sonho? Meus pais nunca me forçaram a escolher assim, uma profissão específica, sempre respeitaram minhas decisões. Mas quando eu passei em Goiânia para odonto, passei aqui em São Paulo também. E aí meu pai falou: não, se não for para fazer o que você realmente quer, você vai ficar aqui perto da gente, né? Aí eu falei, mas Lógico. tem um vestibular de medicina lá em São Paulo, será que você deixa eu prestar? Na verdade, ele vai saber isso agora. Mas eu Hum. vim fazer essa matrícula aqui, né? Eu falei, eu vou lá, então, faço a matrícula. Coincidiu de calhar com o vestibular. E eu acredito que até pela tranquilidade que eu vim mesmo, assim, sem expectativas de passar. Foi a última prova que eu prestei. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Eu sou muito realizada e nem acredito que está chegando no final. Não ouso falar que É. passa rápido, viu? Porque são 6 anos duros e longos, assim. Mas é gratificante. Isso é sem dúvida. E até porque você agora começa uma outra fase da formação sua, que é a residência, sei lá o que você vai fazer, que vai te exigir mais ainda, mais ainda, mais ainda. Quer dizer, vai acabar isso aí, saber quando, né? E você vai Sim. perceber áreas que talvez você queira. E chegar em São Paulo foi loucura? Em vez de Goiânia? Goiânia é uma cidade diferente, né? Gostosa, muitas vezes quente, é mais próxima. E São Paulo nessa zona que é aqui? Olha, São Paulo, para mim, foi
uma descoberta. Eu brinco que eu conhecia São Paulo pelo programa do Datena. Nunca tinha vindo para São Paulo. E um lugar que eu não queria vir era para São Paulo. E acabou acontecendo, como eu falei, de vir para cá. E na medicina você não tem muitas escolhas, né? Você vai para onde você passou ali e tudo. E aí eu vim. Passei um bom tempo turistando, mas vir para São Paulo, a cidade, assim, me acolheu de uma maneira linda, sabe? Eu achava tudo maravilhoso. Eu moro perto da Paulista, então tudo era motivo para sair, andar na rua, todo mundo naquela movimentação de trabalhar e eu adorando aquilo. Hoje eu já tô meio de saco cheio, eu confesso. O trânsito cansa, a poluição incomoda, mas eu gosto muito daqui, continuaria aqui. É uma cidade que, para todo mundo, de fato, né? Não é à toa que São Paulo acolhe muita gente e tem quase metade da população que é de fora, né? Sim, sim. Como chama? O que te ajudou a se adaptar a São Paulo foi o rugby ou foi a faculdade? Ou foram os dois? Caramba! Você também vê jogar, né? Então você, de certa forma, Sim. ganhou um grupo, né? Ganhou um clubezinho ali, vamos dizer assim. Então, acho que assim, o fator principal, acho que da minha adaptação aqui veio muito da minha criação. Meus pais sempre me deram muitas responsabilidades desde nova. Então, isso acho que me ajudou muito a ter que vir sozinha. Meus pais nem estavam no Brasil na época. Então, assim, falou, ó, a aula começou, filha, vambora, entendeu? Vai, chega lá, encara o problema, dá um jeito, se vira, dá seus pulos. Então, assim, eles me deram esse voto de confiança porque sabiam como ia ser. Acho que o rugby me acolheu de uma maneira um pouco diferente, que seria das amizades que eu não tinha aqui, né? Então, a faculdade era uma coisa muito nova, realizando aquele sonho. E o rugby, eu já jogava em Goiânia, né? Então, acho que foi esse acolhimento, assim, que hoje são minhas grandes amigas, sabe? Tem a Isa tá aqui, mas te perguntou se você tá toda maquiada. Olha aí, a meu Isa amor, falou hoje a gente não precisa nem de motivo mais, viu, Márcio? Na pandemia, tudo que a gente quer é dar um close. Lógico. Não, até pus uma tacinha aqui, ó. Opa, senti. Senti. Legal. Então você falou que o rugby te ajudou também a se entrosar em São Paulo, né? Sim, o rugby é um esporte muito acolhedor, né? E é um esporte coletivo. Então, hoje é o núcleo que eu saio com as minhas amigas, que eu converso, que eu compartilho, né? A faculdade, para mim, apesar de eu ter muitos amigos e amar estar naquele ambiente, é um ambiente profissional também, né? Na medicina a gente se profissionaliza muito cedo. E como eu já comentei com você, eu dou aula particular, então eu não tive muita oportunidade de participar das coisas da faculdade, de festa. Tô um pouco arrependida da hora que veio a pandemia, a gente está formando aí e não consegue mais ir nessas coisas, né? Mas foi o que eu perdi da faculdade foi onde eu ganhei no rugby. Então, as viagens, a farra que é dentro do ônibus, é muito legal, assim, eu amo. E engraçado que quando eu ia lá na faculdade, para quem não sabe, eu dou aula na pós-graduação, que a faculdade ela faz a graduação, essa faz a graduação. Havia também o quê? Até os porteiros conheciam você. Aquela menina que joga rugby, aquela menina que é brava, né? Aquela menina toda. É verdade, né? Não tinha jeito, né? Então todo mundo achava assim, pô, como é que pode uma menina bonita, médica e ao mesmo tempo jogar rugby? Eu acho que isso que é o legal, sabe? O rugby cabe todo mundo. É um esporte que não seleciona ninguém, não seletiva ninguém. Vai ter espaço para você, onde quer que seja, dentro do campo, fora do campo. Então, acho que eu aprendi isso no rugby em Goiânia, né? Que foi quando eu comecei a jogar, eu tinha mais ou menos 15 anos. E as meninas já eram universitárias, né? Então eu tava num meio ali totalmente diferente. E tinha espaço para mim, mesmo novinha ali, meio, né, perdida e tudo. Não podia participar de tudo que elas participavam. Não só pela idade, mas
por ter outros compromissos, né? Não tava dentro da faculdade. Mas, assim, eu fui muito bem acolhida, tanto que eu cheguei aqui e falei, eu preciso achar um time de rugby. E o Pasteur foi o primeiro que eu treinei e foi o que eu fiquei. E apaixonei, né? As meninas estão tudo aí. Uma perguntinha. Foi o Michel que te indicou ou você achou sem querer o Pasteur? Então, eu fui num jogo, acho que em São José, que o Pasteur estava jogando. E aí eu sabia que era mais ou menos mais perto da minha casa, na época, assim, né? Sim. E aí eu conversei na época com o Ronaldo, que é atleta hoje do masculino, e treinava a gente. Sim. Tava nesse, né, no campeonato e eu fui conversar com ele. Então, o Michel, na época, que também gerencia ali o Melina, né? O Melina, e na época patrocinava o Pasteur, ele fez essa indicação. Então, eu já entrei super empolgada, assim, sabe? Na época, eu lembro que eu tinha na cabeça assim, nossa, as meninas são muito boas, eu tenho que chegar lá mostrando trabalho. E foi o que eu fiz, espero, né? Não ter decepcionado. Não, foi. Foi sim, foi sim, foi sim. Até mostra, tem uma coisa engraçada, né, que a gente vê que a coragem, né, algumas jogadoras têm mais coragem do que as outras. Até umas têm menos técnica, mas têm mais coragem. Isso que é importante, é o primeiro passo, né, para a gente ter coragem, né? Olha, eu confesso que eu acho que essa coragem veio por ter entrado muito nova e eu não tinha medo de me quebrar, assim. Talvez se eu entrasse hoje, eu tivesse um pouquinho mais de prudência, sabe? Porque a gente sabe que trabalhando no hospital, a gente sabe que é fácil se machucar, entendeu? Qualquer coisinha, a gente sabe que pode virar uma lesão. Mas eu lembro que, assim, eu tinha um lema. Eu cheguei no Pasteur e falei, eu não vou no rugby, falei, eu não vou me limitar aqui. O que puder fazer, a gente vai fazer. A hora que falar que não pode, a gente tira isso do nosso jogo. E, obviamente, que você vai estudar a teoria, vai entender, porque a gente acha, quem vê de fora acha que é pancadaria, mas o rugby exige muita técnica, né? Inclusive para evitar esse tipo de acontecimento, que são as lesões, enfim. Né? E você fica preocupado agora que você, teoricamente, já é uma profissional, ficar machucada por algum motivo, um soco no olho, então, uma quebra-mão? Isso aí já me deu muito problema. Porque agora não muito, mas assim, épocas de campeonato é um final de semana muito intenso, né? Então, às vezes eu volto para o hospital, eu tô com o olho roxo, a perna muito machucada. Você tá ali andando meio manca, mas eu sempre dou um jeitinho de disfarçar, fazer uma make, tomar um café. A gente vai, durante a semana, vai se recuperando. Realmente é uma preocupação. A Maitê tá dizendo assim que coisa ruim não quebra, Márcio. Ela que disse, hein? Eu vou ter Não que sou eu, hein? concordar, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, quando jogava, eu nunca tive uma contusão. Não sei porque fisicamente eu não tinha contusão. Eu fui sempre meio matuto, andando por natureza, né? Eu só tive problema na boca. Tomava muito mais murro que você podia imaginar, né? E por ser pilar, você sabe como é que é. O resto eu nunca tive problema. Estou sentindo alguns problemas agora, mais velhos, né? Mas Então, nunca tive problema. eu sempre Engraçado. fui do esporte, né? Na verdade, isso é até uma curiosidade. Eu era bailarina clássica, fui bailarina clássica por 13 anos, mais ou menos. Dancei muito tempo. E aí eu troquei a sapatilha de ponta pela bola de rugby, né? Foi uma surpresa para os meus pais, assim. Mas eu nadei também, fiz natação muito tempo. E as lesões principais que eu tenho, que principalmente no ombro e no tornozelo, vieram de outros esportes. Então, assim, uma lesão ou outra que eu tive no rugby não foi pelo rugby, foi por já vir com esse histórico, né? Então, o rugby a gente tem muito contato, então a questão muscular a gente sente bastante ali, né? O corpo, você sabe, o corpo sai quebrado no outro dia. Fica difícil até fazer xixi. E deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Qual a maior palhaçada, o maior mico que você passou aqui em São Paulo, ou no rugby, ou na faculdade, ou sei lá, porque em São Paulo você viveu? Como é que um mico, uma coisa que você fala, meu Deus, que mico que eu passei aqui. Uma Caipira. vergonha. Uma caipira do capeta que eu cheguei aqui e fiz bobagem. Caramba. Eu só pode passar vergonha, viu? E Muita. não tá nem aí, né?
eu passo muita vergonha, assim. Hum. Ah, nossa, tem uma inclusive do rugby. Diga lá. Essa aí, essa aí as meninas vão lembrar muito, muito bem. Eu já fiz Ah, tanto try antes da linha do engol, que é um sim. noconzão, Já. né? O famoso Sim, noconzão. Try por sim, sim. saída nenhuma. E assim, se fosse às vezes em outro lugar, com menos público, mas normalmente eram. Já fiz mais de uma vez e normalmente eram em jogos muito cheios, né? Aí o povo fala, puta que pariu, o que essa menina tá fazendo? Mas de perrengue também já passei muito em São Paulo. Goiânia não tem metrô. Então eu achava que qualquer entrada do metrô dava no mesmo lugar, qualquer saída saía na mesma rua. Então eu já desci muita entrada, já entrei muita entrada errada, já desci muita rua errada. E eu Hum. apanhei aqui, viu? Aqui estão dizendo que você rasgou shorts, você entregou pro macaco. Ah, ixi, As minhas eu estão não tô entregando. falando, elas vão me lembrando aí, elas vão me lembrando. Eu fui visitar a Botine uma vez na casa dela e ela mora com um amigo. E aí ele Hum. tinha uma caveira, assim, de um animal, nem sei se esse bicho tem no Brasil, assim, com os chifres todos, Ah, todos cheios de rococós, assim, um negócio, sei lá onde ela ia arranjar outro desse. E eu já tenho a ah, fama de ser muito desastrada, muito. E aí eu fui lá passar uma visita, ela falou, pelo amor de Deus, só passa longe desse negócio aqui. Foi logo um negócio que eu derrubei e se quebrou inteira. Era um bode, sei. ela tá falando aí. E quebrei o negócio. Vai ela montar e tentar passar batida aí pra pessoa não perceber. Ai, mas já passei muita vergonha aqui. De short, tem um detalhe Ah, também. Eu odeio jogar de térmica. Se tem uma coisa que eu não gosto, é jogar de térmica. Não consigo. Não me adaptei, sei. eu jogo com short mesmo. E as meninas falam, você vai passar perrengue, você vai rasgar esse short aí, vai ter que sair no meio do jogo. Eu arrisco às vezes, viu? Mas já aconteceu uma vez de sair com o short todo rasgado. E a torcida batendo palma? Olha, eu nem prestei muita atenção, viu? Eu fui só igual um cavalinho Ah. sair de fininha. E isso é uma coisa legal nas meninas que jogam rugby de forma, ou que fazem esporte de forma geral. Elas são mais desencanadas, com algumas bobagens que muitas vezes as meninas não fazem nada, né? Passam As algumas meninas são vergonhas. muito. É, sim. Acho que isso vai de cada um, mas quem é do esporte, assim, normalmente a gente sabe que tem uma desenvoltura diferente nas coisas, né? O esporte, ele, acho que ele te desafia a muitas, muitas possibilidades, assim. Então a gente vê Sim, a gente se aplicar é, esses desafios que o próprio esporte proporciona em outros lugares, né? Então você tem que é, aceitar perder, às vezes você tem que aceitar você deve, né, não uma obediência, mas respeito, um né? respeito muito grande. Então, tem uma hierarquia, né? Tem Sim, com quem você deve falar, se você não é capitão, você não fala. Então, isso a gente vai aprendendo e vai ensinando. E a medicina também faz isso, entendeu? Eu vejo muita semelhança. Eu tenho sim, chefe, antes de falar com o chefe, eu tenho que falar com o residente, que é o meu superior, né? sim. Então, a gente vai aprendendo e vai fazendo essa troca, trazendo um pouquinho do rugby para um lado da vida, um pouquinho da vida para o rugby também. Mas eu concordo, quem é do esporte se vira e se reinventa em muitas coisas. É, alguém grita no seu ouvido, você fica, né? Você quer mandar para aquele Você lugar e não fica, pode, né? ih, não pode falar, entendeu? Sim, Tá sim, sim. nervoso, erra, tem que engolir os vacilos. Como não grito fora do campo, não fico nervoso, eu não sei o que é isso, né? Todo mundo diz que eu sou um capeta fora do campo, né? Mas é porque é engraçado, né? Porque hoje, não jogando, a minha cabeça funciona como jogador. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, a minha cabeça fala, não, não era isso que ele tinha que fazer. Era outra coisa. Então, parece que a boca abre mais do que pode, né? É. Mas isso é complicado. Isso é bem complicado. Eu aprendi a fechar a boca um pouquinho mais também, porque eu sou a pessoa que gosta de falar, que gosta de expor minha opinião. E em campo, você tem que mostrar aquilo com ações, com atitude e uma comunicação que tem que ser não violenta. Então, para mim também é Sim, desafiador, né? Você tentar falar com alguém de forma respeitosa, não violenta, num jogo que tem contato, que tem
competição, que tem sangue no olho, entendeu? Então você tem que controlar suas emoções. Realmente não é fácil, assim. Mas como eu falei, se você aprende isso dentro de campo com as suas amigas, fica mais fácil levar isso pra vida, né? Isso. A Isa está perguntando quando você perdeu sua chuteira em Floripa, se ficou bravinha. Ai, Márcio, isso foi um perrengue. Elas gostam de me expor, né? Engraçado isso. É amiga assim, né? Amiga Mas, pra ó, isso. vou te falar. Eu sempre me virei aqui com a grana das aulas que eu dava. Então, eu sempre aprendi, Sim, assim, aprendi a valorizar meu dinheiro muito cedo, né? Porque o nosso sim, dinheiro a gente sabe contadinho ali. E aí eu peguei e lógico. investi numa chuteira, sabe? Investi, fui lá, paguei a chuteira com meu dinheiro, comprei uma chuteira top. Eu falei, dessa vez eu vou comprar uma chuteira boa. Sempre joguei com chuteira mequetrefe e fui muito empolgada em jogar lá em Floripa. Muito desorganizado, estava nada. Deixei jogado em qualquer lugar, né? Sim, sim. E aí perdi a chuteira no primeiro dia do campeonato e fiquei no segundo dia sem a chuteira. Obviamente que aprendi a Nossa, lição, né? Que minha mãe tá aí, lógico. isso aí vai me Eu cobrar. tô... Não, Organização. normal. Mas é desse jeito que a gente aprende, né? Ou é no amor ou é na dor. Eu senti a dor de perder a chuteira super nova lá nesse campeonato. Você sabe, Steph, que quando eu ia acompanhar os times nas viagens, como do manager, né? Eu recolhia tudo no hotel, no hostel, onde eles estavam, recolhia tudo e punha num lençol. E depois eu abria e falava, bom, de quem é isso aqui? Tinha cara que não reconhecia a chuteira, a cueca, a meia, ou a toalha, né? E eu achava muito louco que as pessoas esqueciam e não Mas sabiam que sabe, tinham sabe uma levado. coisa que é muito interessante? Quando a gente está no ambiente do rugby, dificilmente as pessoas pegam suas coisas e levam embora ou tomam para elas, sabe? O ambiente do Ah, rugby, assim, quando tem campeonato, mesmo tendo muitos times, as pessoas têm essa postura, né? Essa cultura de guardar, devolver. Realmente esse campeonato era num lugar muito grande, que tinham muitas outras pessoas. Então, imagino sei, que não tenha sido do meio, até porque muita gente se mobilizou ali para ajudar a procurar. lógico. Ah, mas no meio, não tem jeito. Mesmo o Ah, rugby não. sendo mais amizável, tem sempre um que É, é, sei lá, abre o olho e vê uma coisa legal, fala, vou aproveitar que está solto aqui. Isso não tem jeito, né? Isso não tem sim. jeito. Vai de Ah, cada isso um. Não vai dá. vai de cada um, né? Agora, e agora, com essa ausência do rugby treinamento, como é que você está fazendo? Caramba, Está tá sendo sendo muito sozinho? difícil. Eu converso bastante com as meninas, tá sendo difícil para todo mundo, assim, no geral. Hum. Principalmente porque a gente não faz as viagens. Minha mãe até comentou aí que o rugby era desculpinha para eu ficar viajando pro litoral, jogando beach, indo pra Floripa. Realmente a gente usa isso também Ah, como uma forma de viajar e curtir com as amigas, né? hum. Mas. Ai, ó, perdi o fio da meada aqui. Que eu fui ler os comentários. Não, é simplesmente como é que você está sendo o treinamento agora na pandemia. Então, acho que a gente não está conseguindo ir sempre ao campo, né? Quando a gente tem Sim, uma permissividade maior, a gente está mantendo os treinos ali à distância, mas nesse momento os treinos estão suspensos. Então, assim, eu sim, acredito que, como tudo na pandemia, exigiu uma adaptação. Realmente está sendo muito difícil, porque assim, a bola ela é para ser compartilhada com o time. Então, os treinos de bola sozinha, eles normalmente são muito desafiadores, né? sim, Nem, sim, nem lógico. sempre a gente consegue fazer, o espaço é limitado, eu moro em apartamento e tudo. Mas o que eu tenho buscado é manter o condicionamento físico. Então, isso aí, para mim, tem sido primordial. Primeiro por questão de saúde física e mental mesmo, sabe? Então, eu tenho aqui meus Sim, sim. pezinhos, minha barra, peso do corpo, sempre dou um jeito de me mexer. A bola a gente se limita um pouco, mas também dá um jeito, sabe? Acho que, como tudo, o rugby a gente teve que se adaptar. Mas eu até falei, né, para minha treinadora, a Turola, que a vontade é de voltar com a mesma garra e com a mesma potência que a gente parou, né? Porque a gente parou muito bem, Marcos. A gente, antes de parar, a gente teve um amistoso ali que a gente começou ganhando do Band, que é o atual campeão paulista, né? Hum. E isso pra gente foi assim, brilhou os nossos olhos. A gente saiu em segundo lugar desse amistoso. Então a gente parou assim com sangue nos olhos, querendo voltar com tudo, sabe? Mas acho que é isso, sabe? Cada um fazer a sua parte dentro de casa.
é muito difícil, mas ainda assim acho que é o que a gente tem para trabalhar, entendeu? Eu acredito muito que a gente precisa se adaptar em todos os contextos, entendeu? E como médica, hoje é qual é médica, se não é médica, cá quase. O que você recomenda para esse povo todo que não fez nada, ou fez mais ou menos, ou não acompanhou, não fez no ritmo legal? Você recomenda fazer exame primeiro, depois começar os treinamentos, para depois realmente aí a preparação física melhorar e ir aumentando? Que vai ser difícil a Então, volta, né? a atividade física em si, ela não é uma contraindicação absoluta de muitas coisas, né? A não ser que a Sim, pessoa sim. tenha alguma patologia aí prévia, já, né? Ou alguma lesão, ou alguma cardiopatia, problemas que limitam que a atividade física pode ser, sim, contraindicada, realmente é Hum, bom consultar. Mas a atividade física em si, mexer o corpo, não é uma contraindicação. Acho que as coisas sim. têm que acontecer num ritmo, né? Voltar aos poucos, a articulação muda, o ligamento dá uma puxada aí. Então, a gente aprende, né? Sempre fazer os exercícios de mobilidade antes de voltar para a atividade, antes de iniciar uma atividade. Acho que isso é o mais importante, né? Voltar com uma frequência reduzida, movimentando aí devagarzinho, 3 vezes na semana, meia horinha, fazer alguma coisa, dançar, que seja, e voltando aos poucos, sabe? Porque Sim. o corpo vai sentindo, né, o sedentarismo em si. E o sedentarismo ele é muito atraente também. Então, exige um Nossa esforço. Senhora. Sair da inércia exige muito esforço, sem dúvidas. Eu falo para você que eu tenho caminhado todo dia, que hoje eu não caminhava, né? Tenho trabalhado basicamente aqui no computador, aqui não vou para a sala de aula, não viajei mais, porque eu viajava muito ano passado, né? Sim. Mas algumas vezes eu falo, meu Deus, como que saudade de ver um jogo, aquele grito, aquela coisa de cair no Não, sim, chão. isso é de fato é exatamente isso. Ainda mais no rugby que a gente joga com outras meninas. E aí em casa você tem que treinar dentro de casa, sozinho. Isso é difícil. A gente se adaptou treinando muito por Zoom, a gente ainda mantém, né, esses treinos Sim, por virtual, videochamada e né? tem funcionado muito, muito bem, sabe? Então, acho que é isso também. Se Legal. você se sente motivado treinando com outras pessoas, é convidar aí para uma videochamada, treinar junto e, pelo menos, sentir que tá saindo de casa um pouquinho, né? Conectando com outra pessoa ali pela tela. Você sabe uma coisa engraçada? Esses meus papos aqui que eu faço fora do eixo, né? Que a gente não tem um roteiro, a gente vai falando o que dá na cabeça, como fosse um boteco, se você com vinho ou com água e assim por diante, né? Eu criei justamente porque eu achei que as pessoas precisavam conversar, as pessoas ficam muito presas, sempre com família, com, sei lá, com um namorado, com amiga no mesmo lugar e não conseguiam conversar. E de repente as pessoas começaram a se encontrar aqui. Muitos estão se trocando figurinha aqui no papo, né? Vou pra praia, não vou pra praia, não sei o que com canela. Tem um monte de coisa que está acontecendo aqui. Isso é muito legal, né? Isso tem feito eco, porque eu fui pegar exatamente o quê? A questão do rugby que está pouco falado, né? Como desmobilizou essa questão do rugby. As pessoas acham que o rugby é só um esporte e mais nada, mas é uma coisa muito mais do que um esporte, né? Você de encontrar os amigos, você defender o seu clube, você bater o Sim, outro, né? sim, é minha família também, né? Então, assim, as pessoas que eu quero compartilhar o meu dia, a gente às vezes se encontra ali à noite nos treinos, quer conversar, falar como foi. Isso tem feito muita falta, assim, essa parte social também, né? Sim, Porque lógico. envolve muita coisa, muita gente, os campeonatos, então vem muitos times de fora, essa integração hoje ausente, assim, faz muita falta, né? Olha, tem um cara Sinto aqui, deu uma que flechada em você aqui, ó. Tem um cara dando flechada. Você está namorando? Ah, eu já não sei. olha, eu até ia gostar de receber uma dessa, porque eu tô solteira, viu, Márcio? Mas infelizmente é meu irmão esse aí, acredita? Eu vim todo Ah, empolgado olhando tá. essa figurinha aqui. Não, é que eu não conheço, por isso que eu falei, de É repente, meu né? irmão. Algum fã. Ufa Não, pra quem, né? uma coisa é certa. Fãs você tem um monte que eu sei. Ah, tomara, tô sabendo disso não. Tanto que eles perguntaram se tinha 100. Eu falei, não sei lá, conversa com ela, não tenho nada a ver com essa história. Chama na Xuxa, né, Márcio? É, mas é verdade, eu vou falar o quê? Não sei.
Os que eu sabia já passou, né? Já. Já sabia, já passou, mas tudo bem, né? A vida sempre é assim, passa, Faz, né? faz, é verdade. Todas elas muito boas e fazem parte da nossa história, né? É lógico, tá? Tem que guardar no coração. Mesmo Com sendo ruim, certeza. tem que guardar no coração para Com certeza. não fazer de novo, muitas vezes, né? Sem arrependimentos. Viver sem Se arrependimento. arrepender. E o que te mais chocou na faculdade, quando você entrou em medicina? Agora estou na medicina, além do preço da mensalidade, lógico, né? Então, a mensalidade é salgadinha mesmo, mas o retorno vem. Meu pai comenta bastante isso e realmente é um investimento que você faz, né? O Sim. retorno ele vai existir, esperamos que sim, mas é realmente um investimento. Agora, dentro do curso, é, Hum, a gente vai ingressando muito lentamente durante a graduação. Então, a gente vai sendo preparado para aquele terreno. Então, antes de eu ter que lidar com coisas muito graves, que iam me chocar talvez no início, a gente é hum, preparado aí pegando aquelas patologias mais comuns, né? E, é, como eu falei, sendo preparado para o terreno. Acho que a coisa mais difícil para mim foi estar presente no serviço de verificação de óbitos, por exemplo, e no IML, sim, que são pessoas que vieram a óbito, que a gente precisa fazer uma autópsia, uma necrópsia, né? Avaliar ali a causa da sim, morte. Então, para mim, foi um sim, ambiente muito difícil, sabe? Mexer com peças anatômicas, eu não tive problema nenhum, mas ali normalmente são pessoas que provavelmente naquele dia ainda estavam sobre os cuidados, ainda estavam aqui na vida terrena com a gente. Então me levou a pensar em muita coisa, assim, sabe? Como a vida é passageira, porque ali, querendo ou não, a gente acha que a gente acha que é eterno, né? Que a gente vai viver para sempre. sim, Mas a gente sim. vê idosos como adultos jovens, como crianças, mulheres, de todas as faixas etárias. E aí você se questiona bastante, assim, sobre o que é a vida, o que é a morte, como aproveitar nossa passagem aqui, né? De Sim. forma viver o hoje, pensar um pouco no futuro, tentar equilibrar esses dois pontos que eu acho que é o maior desafio que a gente tem. Lidar com a vida e a morte é complicado, né? Eu fico sempre me questionei isso, né? Viver com nesse limite, né? De repente a pessoa está ali, já não está mais no dia seguinte, né? Um É, minuto depois, você fica acho que a sabendo pandemia foi que. outro desafio também, assim, sem dúvidas. Eu nunca vi tantas pessoas morrerem na minha frente, sabe? Então, assim, é, eu não estava muito preparada para isso, confesso, mas você tem que estar firme ali, né? Então, às vezes é um paciente Lógico. que está sob seus cuidados, que está precisando de você, que deposita em você uma confiança, deposita em você até um carinho, um apreço como familiar, né? Principalmente porque agora a gente Sim. não está tendo as visitas. Então, tem sido muito difícil ter que engolir o choro ali debaixo do óculos, da máscara, do face shield e seguir em frente, porque tem um monte de gente precisando de você, sabe? Isso para mim foi cruel. Tem uma história muito interessante, posso compartilhar aqui, de um paciente que estava sob meus cuidados, um senhorzinho, estava muito grave, ele já estava assim, encaminhando para intubação, e aí ele me chamou, Sim. falando assim: olha, eu escondi um dinheiro em um lugar e eu queria que você ligasse para o meu familiar e contasse Ah, para eles onde eu escondi. E aquilo, na hora, me levou um choque, assim, né? Que eu falei, será que esse é meu papel? Fazer isso e tudo, né? hum, A gente, como estudante, às vezes se questiona se você pode fazer, se é ético, se não é ético, se é moral, não é moral. E aí eu falei assim, foi o que eu consegui na hora, eu falei assim, nossa, fulano, fica tranquilo, você vai ficar bem, vai conseguir contar para o seu familiar onde está esse dinheiro que você escondeu, tentando acalmar hum. ele, né? Porque eu falei, gente, que pessimismo, e ao mesmo tempo não podia, né, falar que sim nem que não. E aí ele falou assim para mim: se você não for fazer isso, me chama outra pessoa, porque eu preciso. E ele foi a óbito no outro dia, né? Então essas Ai. coisas mexem com a gente, sabe? Mexe muito. E E aí, como você eu sabia falei, onde você estava? engole e bola para frente, que tem mais gente ali precisando da sua atenção, da sua energia. E você sabia onde estava?
Ele falou para você, tá em tal lugar da casa dele? Falou, tava no telhado. Ai, nossa, nossa, que louco, né? Muito maluco pensar Ele isso, né? falou. Porque você, teoricamente, é uma pessoa desconhecida na vida dele, mas que era conhecida, que está, de certa forma, querendo Totalmente, ajudar. totalmente. Aconteceu muitas vezes da paciente, por exemplo, transferir uma paciente para UTI e aí ela falar assim, não me deixa, não deixa me entubar, não me entuba, não me entuba. E aí, assim, não sou eu que decido e a intubação, ela tem todo um protocolo muito sério a ser seguido, né? Então a Hum, pessoa falou assim, ó, eu depositando em mim a esperança, né? Ó, vem aqui todo dia me ver, porque aí se você vier, eu vou ter certeza que eu não fui entubada. Então, assim, sei. aí você fala o quê, né? Não vou? Uhum. Ou se você chega lá e a pessoa tá entubada. São muitas, muitas, muitas histórias, assim. Eu sempre falo assim que mesmo as pessoas em outro estado de coma, ou entubadas, ou sedadas, né, que muitas vezes não tem a sensação que ela está te ouvindo, mas ela está te ouvindo, né? Ela está sentindo você presente ali, né? Eu Tem tive duas muitas. experiências também de justamente ver pessoas queridas entubadas, assim, nem não entubadas, mas já no período de coma, que uma das coisas que eu aprendi foi assim, se você não quer ficar aqui, vai tranquilo que é melhor para você. E É, eu até, as muitas pessoas até coisas acham que é um frio. a medicina não responde, né? Muitas coisas. Sim, sim, Eu brinco que nós somos uma espécie, nós somos, né? Definitivamente uma espécie assim como outras espécies. Então a gente não sim, consegue dominar todo o conhecimento que o universo aí, de todas as ciências que o universo tem, né? A gente tem um sim, conhecimento limitado das coisas. Então essa experiência aí quase morte, pra gente ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas. Então, tem pacientes que falam, eu estava ouvindo tudo. Por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado com o que a gente fala perto do paciente, com aquilo que a gente está entregando ali perto, né? Porque tem relatos, sim, sim, de pacientes que ouviram muitas barbaridades e se lembravam, inclusive, né? Porque muitos também podem sim, sim, ouvir e não se lembrar. Então, a gente sim. tem muitas coisas a medicina não ensina pra gente, mas a gente vai pegando da vida e dessas vivências, né? É isso que diferencia um médico ou um profissional do outro, né? Esse é o grande lance. Uma Sempre. vez nós conversamos muito rapidamente sobre o seu interesse pela questão ambiental. E aí, conta para mim o que é essa história sua. Já que Nossa, muitas vezes o então, médico não é muito ligado a nisso, né? Você tem essa ligação também? eu tenho. Não sei explicar, assim, não sei definir uma única causa, o único ponto responsável por gostar tanto disso. Mas eu lembro que desde Hum, muito. Acho que tem um start assim, na minha vida que eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade. E sei, aí eu tive uma aula falando sobre a água. E aí eu lembro que sei. assim, falava que a gente tinha 1% de água potável. E eu ficava, meu Deus, eu vou crescer e não vai ter água para todo mundo. Como as pessoas vão fazer? A gente vai continuar com 1%. Então, acho que são essas coisas que foram me despertando. Isso, minha mãe muito assim também, né? Ligada a não desperdiçar as coisas, a reinventar, reciclar, aqueles R's que a gente fala, né? Sim. Então, eu acho que vem disso. A minha questão ambiental não só com a parte da água, né, que eu falei, mas em relação ao desmatamento, em relação, na verdade, é mais como o ser humano se porta em cima da natureza. Eu acho engraçado como a gente acha que a gente é dono dela, né? E na Sim, verdade sim, não, exato. assim, a gente toma isso para nós e eu confesso que às vezes é até difícil ler certas coisas, sabe? Eu comecei assistindo um documentário chamado Nosso Planeta, que tem no Netflix, inclusive super indico. E ele começa falando Sim, que nos últimos 50 anos a gente já eliminou 60% das espécies existentes no mundo. Do sim, número, né, de animais, assim, da fauna e da flora. É sei. muita coisa para pouco tempo, sabe? Então, assim, alguma hora isso vai se esgotar. Acho que, apesar da gente culpabilizar muito, né, colocar isso para o governo, ou falar que as empresas que são as responsáveis pelo consumo de água, na verdade, essas empresas
só ganham dinheiro porque elas trabalham pra gente, né? Então, Lógico, assim, a lógico. população é enorme. É difícil, às vezes, jogar essa responsabilidade para eles, sendo que é a gente que exige que tenha carne no nosso prato, que exige que tenha água encanada no nosso banheiro. Então, acho que é um pouquinho de responsabilidade mesmo ambiental, social, sabe? Sim, sim. Mas uma coisa importante você saber, né? O brasileiro, mesmo aquele que não é tão envolvido nas questões ambientais, ele é muito mais consciente do que um americano, um argentino, um europeu de forma geral. O europeu é muito essa coisa só do ambientalismo puro, né? Aqui nós temos uma preocupação, a gente não consegue fazer tudo porque a gente depende de muita coisa de governo, e principalmente as coisas urbanas. Né? A gente vive hoje em São Paulo, você vive em São Paulo, eu também, essa coisa de como a cidade está prejudicada. Não sei se você sabe, São Paulo tem 500 rios canalizados, a gente só conhece dois. Ai, nossa, então. Para mim é cruel passar ali pelo Rio Pinheiros, pelo Rio Tamanduateí, pelo Rio Tietê. E, Isso. e não é só a questão, né, a poluição, isso é visível, mas o cheiro, o visual, a gente não cuida disso. E você sabe, esses rios são muito centrais aqui na cidade, né? Então, Sim, assim, sim. é de partir o coração ver isso mesmo, sabe? Colchão, sapato, esgoto. Eu estive na Você tá, Bahia. Pode Você falar. sabe que na Europa, né, os rios seguiam o mesmo caminho da gente, que é atual. Com a Europa, a destruição da Europa por causa da guerra, isso lá em 1940, eles resolveram modificar tudo que era rio, que estava fechado, eles abriram e puseram para o que nós temos hoje lá, né? São os rios que valorizam a cidade, o Tamisa, o Sena, o Danúbio e outros montes, né? Você vai para Veneza, você vai para Amsterdã, você vê lá os córregos, os caminhos, tudo feito de água, né? Mas a Sim, e guerra acho ajudou que isso. a gente não sente o impacto ou o prejuízo disso, né? Eu falei aqui agora, até tomei consciência disso, porque eu falei do cheiro, porque não me agrada, eu falei do visual, que não agrada a cidade, mas a gente está falando de rios que tinham muitas espécies ali. E eu não estou falando só Sim, de peixe, de aves que dependem disso, a gente está falando de micro-organismos também, que são sim, extremamente sim, importantes, né? E a gente sim. desbalanceia todo um ecossistema cavalar, assim, o prejuízo disso num curto espaço de tempo. A gente realmente não sabe onde isso vai parar. Ou sabe e finge que não vê, né? E aí a Suzete está dizendo assim que você filma o rio poluído e chora. É verdade isso? É verdade isso. Eu pegava muito metrô ali na linha azul ali no Armênia e o Sei, Tamanduateí passa bem ali. E eu passava sim. ali todos os dias. Eu ficava, nossa, Indignada, né? indignada, indignada mesmo, assim. E, a, Mas e, ainda sei e- e- ah, assim, por exemplo, a gente olha aquilo e choca, mas nem sempre a gente presta muita atenção também naquilo que nos rodeia, né? Então, assim, o lixo sim. que tá lá, alguém jogou. E o lixo que eu tô produzindo, será que foi parado lá também? Indiretamente? Essa é a Porque eu não reflexão. joguei lá, Essa é, mas talvez sim, alguém jogue, né? Então, sim. assim, são esses tipos de consciência que como eu falei, o conhecimento ele nunca é demais e eu normalmente não fico militando sobre isso, assim, mas tudo que a gente estuda e conhece um pouquinho, eu acho importante a gente compartilhar e levar esse acesso à informação também para as pessoas, sabe? Para prestar um pouquinho mais de atenção no seu redor, sabe? Um exemplo que eu posso falar para você, com o tempo que eu estava lá, eu fiz muito isso e ajudou bastante as pessoas também a se comportarem. Lembra, nos jogos, quantos resíduos sobravam depois dos jogos? Garrafa, copinho, resto de esparadrapo e vai-se embora. Você lembra disso? Quer dizer, como o rugby também pode ajudar nisso, o pessoal nunca falava. Então, acho que a gente pode começar cuidando do lixo, porque a gente produz, então acho que o primeiro passo é cuidar do lixo. Sim, O segundo passo, acho que é reduzir o lixo. Então, por exemplo, a gente vai num campeonato,
será que às vezes não daria para adaptar isso também, né? Diminuir. sim, A gente, por exemplo, tem um monte de banquinhas lá. Não, então a gente vai exigir que essas pessoas que tenham as banquinhas de comida não usem o isopor, porque ele não é reciclável. Vamos tentar adaptar? O que eu sinto, Márcia, é que assim, a indústria e as grandes empresas, elas estão aqui única e exclusivamente para nos servir, para servir a sim, população. E eu acho engraçado como elas se adaptam ao que a gente cobra. Por sim, exemplo, o Canudo aí foi um dos pontos aí que mobilizou o mundo inteiro, né? O Canudo, é, com as tartarugas e tudo. O mercado, as empresas deram um jeito de produzir. Então, falou, não, vamos adaptar. Não é isso que o consumidor está sim, pedindo da gente? Vamos adaptar, sim, então, os canudos. Vamos adaptar as embalagens. Então, acho que a gente exigir isso, você vai num restaurante, vai no campeonato, né, mesmo, buscar sim, consumir coisas que correspondem melhor aos seus ideais, né? Eu acho isso sim, muito, muito importante. E levar, o rugby tem muitos ideais muito fortes ali, né? Acho sim. que é uma ação legal para promover. Porque quando. Teve até uma vez que eu fui beber um suco e o canudo era de macarrão. Eu achei aquilo sensacional. Falei, gente, o macarrão sempre existiu, como que não deram essa ideia antes, né? Sim, Então, sim, acho sim. que E é facilmente degradável, né? rapidamente. Então, assim, Rapidamente acho que degradável. começa da organização do próprio time que está recebendo. Você perguntou, né, exatamente de como o rugby pode fazer isso. Acho que até nos Sim, campeonatos, onde concentram mais pessoas, podia estar sendo pensado nisso, né? Porque ali realmente a gente sim, produz muito lixo. Então, talvez, a gente não vai dar garrafa, vocês vão lá, a gente dá no primeiro dia, no segundo dia não tem. Então, vocês enchem em casa, tragam as garrafas. Tem muito bebedores estão espalhados aqui, encham as garrafas. sim. Pensar, né? São 2 dias de campeonato. Se a gente fizesse isso no segundo dia, a gente já economizava 50%, né? A gente reduzia 50% aí do que a gente produz. Acabar não acaba, só reduz, né? Acabar não vai acabar nunca. A gente tem que reduzir e mudar o processo, né? Exatamente. Eu acho que, como eu falei, a passinhos de formiga, mas tem que acontecer essa mudança de alguma maneira, sabe? Acho que o imperfeito é melhor do que o não feito. Então, assim, Sim. essas Boa. adaptações, elas têm que acontecer, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, pega um copo de água, você bebe uma água e joga aquele copo. Aquilo pra mim, É doido, né? É doido. nossa, é doído, viu? É É doído, doído é mesmo. doído. Realmente é doído. Eu falo isso aqui, você está falando uma coisa muito interessante, você está percebendo isso. Eu trabalho na área ambiental, né? Eu trabalho com questões de resíduos, questões de água, né? E nós estamos passando por um processo de transição, né? Que é mudar um hábito que era começou no século passado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Coca-Cola, né, refrigerante, era a garrafa. As pessoas reclamavam que tinha que comprar garrafa, guardar garrafa, cerveja, aquela coisa toda, tinha que ter lá no canto engradado, depois tinha que ir no mercado, trocar a garrafa, voltar para cá. Mudaram para o plástico. Acabava a festa, jogava fora a garrafa. Está voltando de novo a garrafa de vidro de novo. Entendeu? Então isso tudo vai sendo mudado em termos de comportamento. E nós estamos começando a mudar de novo o comportamento. Que é Sim, o quê? A tendência do século XX foi o conhecimento. O século XXI, o que ele é? O bem-estar. Que é uma coisa maluca de pensar. minha irmã mandou aqui, ó. Vejo que há mais de 10 anos na Europa já não se usava sacolinha de mercado. A gente precisa muito repensar isso. É uma coisa um pouquinho mais atual, assim, no Brasil, um pouco mais recente, né? E sabe o que eu acho muito curioso? Ainda são poucas Hum, pessoas que levam as sacolinhas retornáveis para o mercado, mas hoje se cobra aqui em São Paulo, né? A maioria dos mercados eles cobram o sim, valor da sacolinha de 0,8 centavos. sim, sim, É muito pouquinho. E isso só já estimula muitas pessoas a não quererem pagar. Então, assim, é um dinheiro praticamente ínfimo, mas a gente sente no bolso, querendo ou não. Quando isso cutuca ali no financeiro, a gente repensa alguns hábitos, né? Não sim. pelo amor, como eu falei, mas pela dor ali. Então, acho que são coisas que a gente tem que aos poucos, como falei, a passos lentos, mas que tem que acontecer. Isso é inevitável. É, que é legal assim, pensar assim, que talvez R$ 1 para a gente não seja muito. Mas dependendo de quem vai no mercado, R$ 1
sei lá, um pão a mais, ou, É, sei lá, uma fruta a mais, alguma coisa a mais, né? Isso no também final é, do mês, né, é faz no diferença. final do mês, quantas vezes ele vai no mercado? Lembrar para sua irmã, o grupo Pão de Açúcar, quando era dos portugueses, eram a família Abílio Diniz, né? Eles foram para a Europa se instalar em Portugal e não foi aceito porque eles faziam coisas ambientalmente não adequadas. O europeu não gostou disso e mandou embora. A empresa faliu em Portugal. Você imagina, o grupo Pão de Açúcar, que já não é da família, é o grupo francês agora, por causa das sacolinhas. As pessoas iam com a sacolinha em Portugal para comprar. Só que lá eles davam um monte de sacolinhas para as pessoas levarem. Eles não queriam, né? Eles achavam que aquilo era um absurdo. Isso mais de 30 anos, hein? Quer dizer, mais de 10 anos, né? É uma coisa doida pensar nisso. Né? Sim, Então nossa, isso faz. sim. O Michel, por exemplo, eu tive lá fazendo a visita para ele lá em Cuiabá e ele falou assim para mim que no tempo que ele produziu a uva dele, a uva melina, né, lá na fazenda, um grande supermercado brasileiro foi fazer uma auditoria para comprar a uva e o suco. 141 itens serem avaliados, questões ambientais, para que eles pudessem comprar o suco do Michel. Ele tinha 120 certinho e 20 errado. Falei, enquanto não acertar isso, a gente não compra. E era um volume de dinheiro absurdo, você não imagina quanto era de dinheiro. Então, isso, de certa forma, algumas empresas estão exigindo isso também. Isso é muito legal, né? A mudança de Sim. comportamento, Sim, e desde a a gente sabe agricultura que às até. vezes isso não é muito atraente para as empresas, assim, né? Então, Sim, como eu falei, exige um certo esforço e uma certa resistência a ceder à tentação desses exageros do capitalismo, né? Mas acho que a gente consegue conciliar, sabe? Como eu falei, a gente concilia tantas coisas, a gente consegue ser é, evoluído em tantos pontos, sabe? Por que ao nosso redor a gente não consegue prestar um pouquinho mais de atenção naquilo que a gente está fazendo ou como as nossas ações podem refletir, né, no futuro um pouquinho sim, melhor. Porque, assim, eu estou pensando em mim numa unidade, mas nós somos sim. 7 bilhões. É muita gente, entendeu? É aquele, se cada um fizer o seu, a tarefa de casa está feita, sabe? A gente promove uma revolução aí. Isso Ó, legal. Você pensa nisso. Cada um de nós produz 1 quilo de lixo por dia. Nós somos quantos milhões só na cidade de São Paulo? São 10 milhões de pessoas. Então são 10 milhões de quilos por dia que se produz. Então, onde eu vou enfiar isso tudo? para algum lugar É vai, né, impossível. Márcia? E a gente Para fecha algum o lugar olho, vai. para algum lugar vai. Exatamente. Tá, deu 1 hora, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui. Puta, legal pra caramba a conversa com você. Você, pessoal, além de tudo, é uma pessoa inteligente e agradável pra caramba. Além de ser jogador de rugby, ser bonita, ser médica, ser tudo Ah, de bom. vai, dá Né? esse biscoito que a gente gosta. Aí tá, a moçada aí que tá admirando, eu dou carimbo de qualidade, tá? Diz uma mensagem para a turma do Pasteur que está nos ouvindo agora, do rugby que está nos ouvindo agora, e que acabando a pandemia vão voltar. O que você acha? Manda uma mensagem bonita para ela, uma mensagem Caramba, triste, uma porrada nas meninas, seja o que você que quiser. Fala uma difícil, coisa boa aí hein? para Acho fala lá. cara, respira, calma, se adapte. Se adapte à realidade. É, não é a primeira pandemia que a gente enfrenta, não vai ser a última. Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos reinventar, então acho importante a gente fazer isso com o que a gente tem. Eu brinco que quem sabe trabalhar com o que tem, leva a melhor. Então, se você não dá para falar um recado pro Rex sem falar da medicina. Você tá vivo, Lógico. sabe? Basta estar vivo. Isso, tanta gente queria, sabe? Tá aqui com saúde hoje, principalmente nesses tempos, né, em que não faltam só UTIs, como muitos recursos. Então, assim, agradeça pela vida, use esse corpo para movimentar, para agir a seu favor, sabe? Então, acho que essa é a minha mensagem. Se adapte, fique firme, sobreviva a essa pandemia e busque novos desafios, sabe? Acho que é isso que nos mantém vivos de alma.
Acho que é isso. Legal, legal. Obrigado, querida. Obrigado, boa noite para você. Obrigado por ter aceito meu convite, tá? De novo, tá? Tudo de bom para nós todos. Eu que Tá bom? agradeço de novo. Eu amo conversar com você. A gente sabe que os nossos papos ali no pós-treino rendem muita coisa, mas é sempre muito curto. Então, assim, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Muito feliz as pessoas que entraram, participaram. Legal. E é isso, a Muita gente gente falou de boa. tanta coisa gostosa. Espero que a gente tenha Legal. contribuído um pouquinho para o mundo, sabe? Acho que É, é isso. exatamente. Não precisa querer mudar o mundo. Contribuir um Não, pouquinho já tá bom, né? a gente vai mudando devagarzinho ao nosso redor. Boa sorte na medicina, boa sorte na São Paulo, boa sorte no Pasteur, né? Que segundo semestre já tem o campeonato, vocês possam viajar e se divertir bastante. Muito Tá bom? obrigada, estou muito feliz. Um Beijo, querida. beijo Tudo muito de bom, carinhoso tá? para você. Para nós todos, Tchau. tá? Você também. Precisando, só gritar, tá? Pode Pode deixar. gritar que eu sou. A mão tá aqui. Tchim, tchim. Tchau.